Scheffer Yachts apresenta Mundomar. Inovação, performance e design que transformam sua experiência no mar. Galera, hoje tem a finalização do sonho, mais um. Projeto Refit, seu barco novo de novo, 2, etapa 2. Estamos concluindo, ele está navegando, nós estamos no nosso Mundomar. E a gente está aqui com a turma da Navalcare que veio dar aquele etapa final. Claro, ainda tem algumas coisas a ser feitas que o Tom da TCN ainda vai entrar aqui para fazer aquele embelezamento final. Mas, de fato, um barco que foi todo reconstruído. Por isso, é um barco que demora um pouco até a gente achar o que deve colocar, o que não deve. Um barco com muitos diferenciais e que, de fato, hoje está navegando aqui no Rio Biguaçu através da Marina Pier 33. Então eu te convido para se inscrever aqui no nosso canal, acompanhar o nosso Mundomar, porque aqui as notícias do mundo sempre estão aqui. Vem com a gente! O projeto Refit 2, parte 2, é um oferecimento de TCN Estética Náutica, Manus Comunicação Visual, Navalcare, Engenharia Naval e Prevenção, Ventura 360, JetDeck Pisos Náuticos, Chechelmar Metalúrgica Náutica, Náutica Mané Ferrari e Atlântico Despachante Náutico. Bom, tá aqui a dupla que começou lá atrás, também aqui no Mundomar, e eles estão hoje fazendo inovações, inovando com outras tecnologias que vocês vão ver aqui também no nosso Mundomar, mas hoje viemos aqui para falar dessa embarcação. Vou começar pelo Sony, que fez toda a parte elétrica, que fez toda a estrutura de fato desse barco. Sony, fala um pouquinho do que foi construir esse barco novo de novo. Sempre uma experiência nova, né, Mané? A gente pegar um barco no estado que tava, nada funcionando e botar a vida nele de novo, é uma coisa muito gratificante. Esse barco aqui foi muito bem construído, né? Então a parte elétrica chegou, acho que foi o próprio Mané que desmontou, entregou para nós o chicote estava 100%. Então foi um trabalho de descobrir o que era cada fio e sair ligando. A gente tirou algumas partes, né, que antes era motor de centro, tinha exaustor, o motor de polpa agora não precisa de exaustor, então a gente teve que fazer algumas alterações, mas fora isso foi um projeto bem tranquilo, modo de dizer, né? A gente não fez nada do zero, a gente aproveitou o chicote muito bem conservado e aproveitou ele. Então quer dizer, um barco que, querendo ou não, tem aí os seus 20 e poucos anos, vamos dizer assim, né? Sim. E que muito bem confeccionado, inclusive até no seu cabeamento, tendo a possibilidade de a gente também fazer o refit junto com esses equipamentos. Isso que é legal, né? A gente traz à vida não só o casco, né? Muitas vezes só o casco, e nesse caso não. Nesse caso a gente conseguiu aproveitar vários componentes eletrônicos também, né? Componentes eletrônicos e de montagem também, né? Como você percebeu, né? A gente conseguiu aproveitar muita coisa. Coisas que não acontecem em outros estaleiros, outros barcos desse ano, a gente tem que fazer do zero. Começar tudo do zero. Arranca tudo e começa tudo do zero. Aqui não. Esse caso já foi legal. Para ti, o que te chamou mais a atenção agora? Vocês já navegaram num teste e tal, mas essa primeira navegada aqui agora, o que te chama a atenção nesse modelo de casco? Que foi um barco construído para motor de centro, né? Eu sempre fui um pé um pouco atrás. Eu, particularmente, não sou muito adepto a motor de polpa. É mesmo? Mas o Marcelo tá tentando mudar isso, mas eu prefiro um motor de centro. Mas é por perfil. Mas, pô, surpreendeu. Navegou muito bem. Motorzinho de 115, pô, leva a lancha legal, coisa que eu acho que o motor de centro de 115 não faria. Então, pô, tô impressionado com o barco. Marcelo, ele falou motor de 115. Lá no começo, quando a gente começou a trabalhar,
tu eras um que dizias, não, motor de 115 vai ser pouco para ele. Verdade. Vamos tentar alguma coisa a mais. Também te surpreendeu? Surpreendeu, Ferrari. A gente deu uma acelerada agora, o barco não responde como se estivesse sobrando o motor, né? Mas Sim. decola tranquilamente. Vai ser um barco econômico para ti, né? Depois que ele estiver em serviço aí, esse motor consome 12 litros por hora. Então, imagina, botar 8 pessoas aqui e fazer um passeio na lagoa aí de 1 hora e consumir 12 litros, né? Então, é um custo-benefício muito bom, né? O barco tem um cockpit aqui excelente, né? Senta 4 pessoas aqui atrás para aproveitar um dia. Dá para botar uma mesinha ali, até uma churrasqueirinha dá para tu ter a bordo, né? Numa 20 pés. E essa mudança que a gente fez justamente no motor de centro, a gente ganhou mais espaço, né? Aparentemente. E motor de popa, vamos comodar, né? Melhor, né? Motor de popa é O Sônia tá velho com esse negócio aí, né? O Sônia vai ter que mudar, porque... Ele gosta de uma encrenca, ele gosta. Deu, né? Agora... E a facilidade do popa, né? A facilidade de manutenção. Nesse caso, ele foi feito um alongador para esse motor ficar um pouco mais lá atrás. Então, quer dizer, o motor está todo na mão, de fato, né? Com certeza. E o refit de embarcações é aquela dificuldade que a gente vai encontrando no mercado, né? A gente não consegue montar certas coisas antes de outro prestador terminar o serviço dele, e aí o cara não termina, a gente fica estrupiado tentando terminar o nosso, dependendo do terceiro. Então, realmente, o refit de embarcações a gente vai melhorando cada vez mais, ao ponto que a gente tem confiança nos prestadores de serviço que estão junto com a gente para executar esse tipo de projeto, né? Se a gente tem um cronograma bem ajustado, a gente vai longe e vai rápido. Mas o né? que tu tocasse num ponto importante, até que a gente está fazendo esse trabalho agora, que a gente está construindo junto com o Sebrae agora, começando de novo um trabalho junto com o Sebrae, tocasse num ponto que a gente vem trabalhando. O que tu acha que se deve a isso? Por que as empresas hoje entram no setor, vislumbram um bom setor de trabalho, mas acabam escorregando um pouquinho no caminho? O que tu, no teu conceito, o que tu diz disso? Até porque tu trabalha com muita mão de obra, né? Sim. Ferrari, eu acho que isso, na verdade, vem um pouco de educação, um pouco de berço, né? Porque o esforço como empreendedor, assim, eu vejo que o nosso maior diferencial como empresa, como Navalcare, sempre foi a persistência e a ética. A gente trabalha com transparência, sempre com análise técnica, nunca tentando deslizar. E é um mercado que realmente nós, Navalcare, a gente lida com as pessoas mais ricas de Florianópolis, vamos dizer assim. E se a gente se vislumbrar, achar que de repente a gente vai ficar rico também e que vai pegar um serviço rapidinho ali e a gente vai ficar rico, que talvez é o que algumas pessoas enxergam no mercado, começa rapidinho, se enche de serviço, agora tô rico e se perde realmente dessa escorregada, né? Então, vejo que seria um pouquinho realmente de educação, de berço, né? Da pessoa não conseguir ter essa consistência ao longo do tempo de manter um trabalho firme e honesto e técnico. E... Capacitação? Capacitação, sem dúvida. Sem dúvida. Capacitação acho que é o maior gargalo hoje, né? O maior gargalo que a gente digamos tem assim, no Para mais mercado. profissionais entrarem no mercado, né? E entrar do modo certo, né, Sônia? Isso, Acho que com entrar capacitado e não só capacitado, mas com uma gestão financeira, com todo o chão de fábrica, né? Sim. Vamos dizer assim, até porque qualquer um que está trabalhando, ele é um chão de fábrica, né? A gente capacitar de berço, como o Marcelo falou aqui do berço, capacitar de berço para a gente ter profissionais adequados. Porque no refit, esses 2 refits que a gente fez aqui no Mundomar, até como um experimento, são vários envolvidos, são várias empresas que são envolvidas. E a gente vê, cada um tem o seu diferencial, cada um tem o seu modo de trabalhar, o seu modo de agir. E no processo de reforma de embarcação, gente, no mundo, nós tivemos num evento agora que tinha 600 empresas junto com comandantes de superiate só para trabalhar o refit. Só para refit. Refit está totalmente em voga hoje no mercado. Vai acontecer muito mais por causa da sustentabilidade. Até tinham, contando uma historinha, vou mostrar essa imagem para vocês. A gente passava em Carrara, quando a gente ia para a feira, tinha um cemitério de barco. E eu olhava para aquilo ali, toda vez que eu passava, eu disse, cara, um container para levar esse barco todo. Barco tudo novinho, mas estava um em cima do outro jogado. Nós passamos lá agora, depois de 11 anos que eu vou nessa feira, e eles limparam o pátio. E claro, curioso, eu fui atrás. Pô, para onde é que foi esse negócio? Um cara pegou tudo aquilo lá e está refitando os barcos na Itália. Olha só o mercado que tem aí, por isso as empresas se atentarem também a esse mercado que ainda é novo aqui no Brasil.
mas que precisa isso que o Marcelo falou, que o Sony falou. Precisa, de fato, que as pessoas estejam capacitadas para estarem dentro e adentrar dentro desse mercado. Acho que esse é um relato legal, né? É muito difícil da gente ver um barco, de fato, sucateado, né? Existe uma marina aí, um barco ou outro, tá lá, mas vai chegar um momento em que alguém vai fazer um refit daquele barco. É muito difícil ver um ferro velho de barco. O barco é reaproveitado. Se não aproveita o motor, troca o motor. Se não aproveita o casco, faz um reparo no casco. E assim vai, né? Vai ajustando. É difícil realmente o barco chegar num fim da história dele, né? Sim. Sempre tem uma trajetória aí. Lógico, um barco aí que vai pro fundo, né? Que aí, claro. Aí outro caso. O mercado de refit realmente é um mercado em ascensão mundial e que no Brasil, com cada vez mais embarcações surgindo, as antigas vão vão passar para os novos donos e novos donos vão fazer refits e trocar o motor e girar o mercado e dar emprego e assim vai. Desde a construção do barco até o final da vida dele, tem muito emprego para gerar, né, filho? Uma embarcação de 20 pés, do leque de oportunidades que tem dentro do mercado em apenas um barco. Quando a gente fala, né, 4 empregos diretos a 8 indiretos, é essa cadeia produtiva que a gente está falando, né? E aqui está o exemplo, né, Sônia, né, Marcelo? Aqui está o exemplo de tudo que a gente precisa, porque o Sônia usou o chicote, mas ok, usou o chicote, mas o componente ali, a luz, isso e aquilo, teve que comprar de fora, teve que trazer o todo, teve que refitar ele todinho, a parte, até a gente, né, pintou aqui o todo de alumínio que estava muito feio, assim, puta, não vamos jogar fora, não vamos trocar. Vamos tentar refitar, e foi o que a gente fez, conseguiu. Acho que cada detalhe, né, a gente trouxe 2 defensas que estão ali feinha, mas são defensas que ainda são usadas. Por isso a gente fez questão de também trazer elas para a vida de novo. Acho que é isso, é um exemplo clássico, um barco clássico, do que a gente ainda pode crescer e trabalhar no setor. Eu acho que vocês estão num caminho, né? Acho que a gente pode até falar um pouco, estão montando um sistema que vai revolucionar, já começou a revolucionar o setor, o sistema que vocês estão montando, que pode se transformar numa ferramenta de segurança, de turismo economia e de dinheiro, economia, né? E principalmente para que o proprietário se sinta seguro se ele emprestar o seu barco, ou o marinheiro sair com o barco. O Sony tem um relato com o barco dele, né, Sony? Acho que o Sony emprestou o barco pro cara, ia até Bombinhas, ele ficou ali no celular acompanhando toda a viagem. Então, fala um pouquinho desse sistema. Com oferecimento de JetDeck, pisos náuticos em EVA com estilo, conforto e durabilidade para a sua embarcação. Marina Pier 33, conforto, segurança e serviços completos para você e o seu barco em Biguaçu. Navalcare, engenharia e gestão náutica para embarcações mais seguras, eficientes e acessíveis. Sanáutica, o shopping náutico completo para você no coração de Joinville. TJG Imports, importando qualidade e oferecendo o atendimento que você merece. A Navalcare surgiu de uma dor aí, que é as pessoas não terem seu barco disponível, né? Chegar no seu barco, tá sem bateria, o motor de arranque não funcionar. E a gente enxergou que a gente poderia vistoriar esses barcos semanalmente, né? E garantir funcionalidade. Então, até pouco tempo a gente mandava uma vez por semana os técnicos a bordo para checar, medir as baterias, ver os níveis dos motores, né? E a gente percebeu que esses parâmetros a gente poderia monitorar alguns parâmetros-chave através de um hardware que a gente desenvolveu e diminuir essa frustração, essa dor que os barcos podem gerar através de falhas, né? Então hoje a gente instala o Safe Bolt, né, que é esse hardware. A bordo das embarcações a gente recebe esse sinal, né, de bomba de porão, das tensões de bateria, temperaturas locais, até o sinal dos motores a gente está pegando agora. Então se tem alguma coisa fora do padrão, a gente já recebe um alerta, avisa o proprietário, que também recebe um alerta no celular dele, né? E com isso a gente consegue reduzir aí grandes frustrações que poderiam ser geradas, né, de ficar sem bateria ou do motor não funcionar por alguma razão, de maneira antecipada e trazer mais segurança. Aí, né? A gente já evitou naufrágio, em pouco tempo de produto aí, a gente já evitou um naufrágio, a gente tem tanto o relato do proprietário quanto de fato o que aconteceu, né? O barco estava com uma bueira, um bujão de bomba d'água quebrado, o cara botou o barco na água, começou acionamento de bomba de porão direto. Quando ele retornou, a gente foi checar se ele tivesse deixado o barco na água, o barco tinha ido ao fundo. O barco estava ficando sem bateria
e botando muita água para dentro. Bomba de porão acionando constantemente, funcionando. Mas chega uma hora que a bateria acaba Não aguenta. e o barco vai para o fundo. Então, se a gente não tivesse recebendo notificação, sabendo que estava entrando água ali... Isso tudo na palma da mão, né? Vai Tudo chegando na a palma da notificação, mão. tudo ali na Não, palma da mão. não tem... Isso aqui é interessante. E a gente também consegue analisar os dados para trás, né? Então, chega final do mês, a gente plota o gráfico do mês inteiro para a gente saber como foi cuidado desse barco, como ficou a tensão da bateria desse barco o mês inteiro. Quantas vezes a bomba de porão desse barco que fica na água acionou? Ó, esse barco acionou 5 vezes todo dia, então tem alguma coisa estranha, né? Sim, ou sim. a água da chuva está sendo jogada pro porão, ou o barco está fazendo água. Então a gente já acha uma falha aí no barco, na questão de estrutura, né? Tá entrando água aí de alguma forma. Então, a gente poder analisar os dados para trás também não é só um instantâneo, é olhar os dados plotados em gráficos e saber o que a gente pode observar de falha, de diferente aí, que a gente pode prever alguma coisa aí antes de acontecer essa falha e frustrar. E alguém vir falar que barco é coisa que só dá alegria na hora da venda. Não é isso. Barcos nos proporcionam os melhores dias da nossa vida. Da minha vida já proporcionou. Os melhores dias eu vivi a bordo, com certeza. Já teve alguns dias frustrantes? Já. Como Mas em tudo esse na vida, dia, né? como Como em tudo na tudo, em vida. todo lugar que a gente anda na vida, normal, Mas né? o que a gente se propõe é, de fato, reduzir essa chance de frustração com o barco. Né? O Safeboat está aí justamente para isso. Carlinho, nós vamos chamar o Carlinho, que ele tá ali, sentadinho, olhando o Carlinho é visual e tal. O Carlinho é o homem que também tem embarcação de passeio aqui na Pier 33. Se você quiser fazer um passeio com o velho Lobo do Mar, tá aqui o telefone também. Só chamar ele. Obrigado. Fiz um merchan aqui gratuito para ele, viu? Mais um. E assim, ó, Carlinho, tu que acompanhasse as nossas frustrações e as nossas indas e vindas nessa embarcação, estás aqui navegando. Tu como um usuário de embarcação, uma embarcação de 20 pés hoje desse tipo. O que é que tu sentiu assim que tu chegou no barco? Olha, primeiramente, isso aqui é uma relíquia náutica. O que foi feito aqui, o seu barco novo de novo, foi algo assim muito especial. Um trabalho artesanal, não foi deixado nada para trás, foi recuperado todas as peças, o que podia, a recomposição dos motores, a questão do estofamento, a parte de eletrônico. E vou te dizer, eu estou navegando aqui, eu estou muito satisfeito. Um barco sensível, um barco agradável, um barco que responde, tem uma estrutura robusta, ele tem uns acabamentos que é um barco antigo, mas como você disse, Ferrari, não foi deixado nada de fora, foi aproveitado tudo, inclusive as defensas. É porque assim, ó, a recomposição de peças, a recomposição de estrutura náutica, estrutura embarcada, é muito legal. A gente se senta aqui, tu vai passeando, navegando, vendo essa maravilha que é a Marina Pier 33, dentro de um barco tranquilaço, um barco gostoso, confortável. O espaço, né, Carlinhos? Muito legal, O espaço, muito né? legal. Essa área aqui, como o Marcelo mesmo disse, né? Acho que essa área aqui da polpa ficou Perfeito, uma área de perfeito. conveniência, de convivência, né? Uma área de convivência muito boa, bem como aqui, né, os espaços aqui para te caminhar e andar dentro da embarcação. Um barco família, assim, ó. Isso aqui para fazer um ensaio fotográfico, uma família que quer passar o dia no mar, sair para ir num restaurante, almoçar, levar a mãe, levar a avó, é muito bacana. Olha, vocês estão de parabéns. Então é mais uma embarcação que vai entrar na gama de passeios náuticos chique. Natural. Hã? Esse é um padrão Essa aqui é o padrão internacional, né? Padrão internacional. Padrão, como diz o mesmo nome do barco. Ferrari Ferrari del del Mare. Mare. Ferrari del Mare. Ah, natural. É Ferrari del Mare, o Isso. italiano, um barco clássico italiano, aí foi todo desenvolvido em cima das embarcações clássicas da Itália. Não é? Legal. Então, é isso. Esse barco aqui, podemos dizer que está finalizado, Sony? Finalizado. Ó, viu? Se o Sony falou, é o Sony que tá a caneta ali, dizendo que tá pronto. O barco tá pronto. Como eu disse, ainda vou fazer mais um embelezamento aqui para tirar umas fotos legais aí. Agradecer a todos que tiveram dentro desse projeto, que tiveram aqui dentro, dando o seu melhor, fazendo com que, de fato, o que é o Mundo Mar? É um programa que faz a apresentação das empresas do setor para que elas possam crescer, para que elas possam evoluir. Aqui a gente bota na vitrine pessoas que
querem de fato fazer um serviço decente, um serviço honesto, para que a gente tenha mão de obra qualificada no setor. Esse é o nosso Mundomar. A gente quer isso. Então, esse barco, tanto o outro barco que foi feito para isso, para a gente mostrar que a gente sim tem pessoas que são qualificadas, pessoas que sabem continuar, que sabem fazer o que tem que fazer. E está aqui, a Navalcare está crescendo e é evolução após evolução do setor. Obrigado, galera. Obrigado vocês, Marcelo, mais uma vez. Conta com a gente. Sony, parabéns. Baita profissional. Uma pessoa que, sim, que a gente queria ter. O Marcelo quer. E a gente queria ter mais uns 10 Sony aí no mercado, porque é um cara que vem, é o, como a gente dizia antigamente, é o MacGyver, né? MacGyver. Ele vai achando solução, vai achando isso e aquilo e faz a coisa acontecer de fato. Então, parabéns pelo teu profissionalismo, amigo. De fato, é alguém que eu admiro e vou dizer que são poucos que eu admiro no setor de profissionalismo, de trabalho sério e dedicado, de fato. Acho que a Navalcare, tu e o Marcelo, a dupla, né? Tu e o Marcelo são profissionais que estão em busca sempre do melhor, estão em busca sempre de se qualificar, estão em busca sempre de se profissionalizar e sem perder, e isso é conselho, sem perder a cabeça, pé no chão, sempre, piano, como diz os nossos amigos italianos, para que a gente vá devagar, vá sempre, faça a coisa acontecer. Assim como o Tom da TCN, que é um baita profissional, faz um trabalho excepcional. O que ele consegue transformar na limpeza de uma embarcação, né, na estética náutica hoje, vai atrás dos melhores produtos, vai atrás dos melhores conceitos. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Everton da TCN Estética Náutica, trabalhamos com detalhamento náutico e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a experiência que nós tivemos com o Refit e o meu barco novo de novo no Mundomar. Nós tivemos alguns desafios nesse projeto. Um dos maiores desafios nossos foi quando nós encontramos a embarcação já com a estrutura bastante deteriorada, opaca, sem brilho. Os maiores desafios nossos foi esse, trazer de volta o brilho que essa embarcação um dia já teve. Nós entramos com um processo ali de polimento, um processo de lixação com polimento, refino, lustro e, enfim, uma aplicação de uma proteção bem bacana para chegar no nível de brilho que vocês estão acompanhando por aqui. Então, o que fez toda a diferença foi o processo que nós tivemos, mas não só o processo, uma equipe qualificada. Eu não poderia deixar de mencionar a equipe qualificada que trabalhou nessa reforma com a dedicação total, uma experiência que foi fundamental para que chegasse nesse nível essa embarcação. Então, gente, concluindo, nós finalizamos aí o desafio com um resultado final que superou as nossas expectativas e nós estamos prontos aí para uma nova, se Deus quiser. Vem com nós aí no Mundomar e conta com a gente sempre. Bem como também o Mano, da Manos Comunicação, que hoje está aí também já ganhando o mundo, graças a Deus, fazendo adesivos resinados, agora adesivo com LED, um monte de coisa legal aí também, que desenhou toda a parte visual dessa embarcação. A parte do Maurício Ventura, que deu aquela força também aí para a gente fazer os detalhes, que ele é detalhista, ele é meticuloso, então foi atrás da Chechelmar para fazer aqui as tampas, né? Tem várias pessoas, o Léo, estofador aí também, que veio. A gente tinha um problema naquele estofado ali de trás, ali, que era... Ele não existia e a gente tinha que reinventar. Ali não deu para reaproveitar. Nós tivemos, até porque era um motor de centro, nós tivemos que reinventar. E ele conseguiu fazer um design muito legal ali, um encaixe perfeito de algo que foi poucas coisas que nesse barco já existiu. Ali foi um detalhe, esse estofamento aqui de trás, foi um dos detalhes que nós tivemos que fazer de novo. E o Léo Estofados aí conseguiu trabalhar muito bem esse estofamento e fazer a coisa acontecer. Agradecer a Marina Pier 33, que está com a gente no Mundomar também, onde é a casa do Ferrari Del Mare, está aí com a gente. A Teca, a Jet Deck está aqui, estamos pisando nela, lógico. A Jet Deck que veio, viu qual é a composição para ficar melhor a cor da teca junto com a cor do barco. Conseguimos botar uma teca bem legal também, com detalhes. Ainda vai vir mais alguns detalhezinhos da teca ali para dar um charme a mais na embarcação. Como eu disse, parte do todo, ferragem, que o Mano daí pegou isso aqui, botou embaixo do braço e foi atrás para fazer essa pintura eletrostática lá numa empresa na Palhoça. Todo mundo se ajudando, todo mundo vindo junto, todo mundo entendendo o propósito de fazer diferente e, de fato,
se mostrar. Mundomar é a vitrine do setor náutico para as empresas virem, aparecer e se mostrar para o mundo. E a gente quer que cada um, de fato, se torne competitivo a nível global. É isso? Bora navegar? Valeu, Ferrari. Fechou, galera? Valeu. Sônia. O objetivo foi alcançado, jogadores. Agora pega aqui e toca o pau aqui, vê se tu aprova. Vai. Vamos lá. Vambora. Passou o comando. Passou o comando. Você tá aqui direitinho, ó. Com oferecimento de JetDeck, pisos náuticos em EVA com estilo, conforto e durabilidade para a sua embarcação. Marina Pier 33, conforto, segurança e serviços completos para você e o seu barco em Biguaçu. Navalcare, engenharia e gestão náutica para embarcações mais seguras, eficientes e acessíveis. Sanáutica, o shopping náutico completo para você no coração de Joinville. TJG Imports, importando qualidade e oferecendo o atendimento que você merece.